gente! Meu nome é Kathleen e nesse vídeo eu vim falar sobre Fundação, uma série do Apple TV Plus que teve a sua primeira temporada lançada lá em 2021 e agora em 2023 está retornando para sua segunda temporada. Então vamos fazer um resumão completo sobre tudo que rolou na primeira temporada para você já ficar preparado para os novos episódios. E se você gostar desse vídeo, se te ajudar, eu peço que você deixe o like e cogite se inscrever aqui no canal, porque eu vou trazer muito conteúdo sobre Fundação ao longo dessa semana em que nós teremos o lançamento dos episódios da segunda temporada. Bom, então bora lá pro nosso resumo completo. Em um futuro muito distante, a humanidade já conquistou uma boa parte da galáxia e agora os humanos habitam em milhares de planetas espalhados por todo esse espaço. E governando toda a galáxia, nós temos o grande Império, que tem a dinastia Cleon no poder. Como imperadores, nós temos 3 Cleons, o irmão Alvorada, o irmão Dia e o irmão Crepúsculo. Todos eles são clones perfeitos do primeiro Cleon, o Cleon I, que já morreu há muitos séculos. Cada clone está em uma fase diferente da vida, de forma que a dinastia Cleon pode continuar por muitos séculos ainda no poder, à medida que quando um Cleon idoso falece, nós já temos um Cleon bebê para substituí-lo, e assim nós vamos levando e levando nessa dinastia genética dos Cleons. Mas deixando os Cleons de lado, nós vamos conhecer a Gale Dornick, que mora no planeta Synax, e ela é convidada pelo Harry Seldon para ir para Trantor, que é o planeta capital do Império Galáctico, aonde ficam os Cleons. Isso porque ela solucionou um problema matemático que era praticamente impossível, a Abraxas. Ela então vai deixar o seu planeta, aparentemente odiada por todos, para ir atrás do Harry Seldon. Ele é um professor, um matemático e também o fundador da psicohistória. Quando ela chega em Trantor, ela vai conhecer o Rache Foss, que é o braço direito do Seldon, que está sempre com ele e ajuda ele em tudo. Quando a Gale encontra o Seldon, ele vai revelar para ela que todos eles serão presos na manhã seguinte. Isso porque através da psicohistória ele conseguiu prever que o Império vai cair, e isso com certeza é contra os interesses do Império e eles serão punidos por isso. Já no dia seguinte, eles 3 são levados presos e vão até um tribunal, onde o Harry Seldon vai explicar que, segundo as previsões dele, o Império vai cair dentro de alguns séculos, o que vai levar a humanidade a uma era de 30 mil anos na escuridão até que um segundo Império pudesse surgir. Mas ele vai alegar que se ele puder construir uma fundação, que seria uma enciclopédia gigante de todos os conhecimentos da galáxia, de todas as sabedorias, a ciência, isso poderia fazer com que esse período de 30 mil anos, na verdade, fosse apenas 1000 anos, porque a população ia conseguir se restabelecer, se reerguer com esses conhecimentos que foram armazenados. Mas antes do Império conseguir tomar a decisão do que eles iam fazer com o Seldon, se eles iam acreditar, se iam matar ele, a ponte estelar é destruída através de um ataque terrorista que acaba explodindo alguns pontos da ponte e ela simplesmente cai, matando muitas pessoas. Um detalhe importante é que segundos antes da ponte cair, a Gale sente alguma coisa, olha diretamente para a ponte e aí ela começa a cair. Depois disso, o irmão Dia, o principal dos imperadores, decide exilar Seldon e todos os seus seguidores no planeta Terminus, que é um planeta abandonado que fica lá no espaço externo da galáxia, que fica muito longe, onde ele poderia construir a sua fundação lá com o aval do Império, E também ele ficaria livre fora do caminho do Império, não ficaria ali falando suas profecias para todo mundo. Então, assim, foi meio que uma forma de se livrar dele e ao mesmo tempo deixar ele fazer a fundação caso aquelas previsões um dia se tornem verdade. Enquanto isso, Demerzel, que é a braço direito aí do Império, não consegue identificar exatamente quem foram os culpados pelo ataque à ponte estelar. Mas as 2 pessoas bombas, que explodiram ali a ponte, foram identificadas como pertencentes aos planetas Anacreon e Thespis, e por isso os representantes desses planetas são chamados para se explicarem. Nenhum dos representantes dos 2 planetas se pronunciam como responsáveis pelo ataque, e por isso o Império decide assassinar todos eles e autorizar um ataque à bomba aos 2 planetas. Enquanto isso, Seldon, Gale, Rache e todos os seguidores, todos os cientistas que concordavam com o Seldon, estão dentro de uma
nave viajando para Terminus. Mas como eu falei, Terminus fica muito distante de Trantor e essa nave não tem tecnologia de salto, foi uma das condições do Império. E por isso a viagem deles vai levar cerca de 4 anos. Durante esse longo tempo de viagem, Gale e Raysh se apaixonam. Dentro dessa nave, eles rodam várias simulações de como que vão ser as coisas quando eles chegarem a Terminus. Eles se preparam para lutar contra monstros, para um clima extremamente hostil e várias outras técnicas de sobrevivência. Gestações também não são consideradas seguras no espaço durante essa viagem, e por isso óvulos e zigotos são armazenados congelados para que no futuro, quando eles chegassem a Terminus, eles pudessem ter esses filhos. Mas toda essa paz vai mudar quando em um dia Gale estava lá na piscina, no lugar que ela sempre fica, ela sente algo estranho, vai atrás de Raysh e quando ela chega no escritório do Seldon, ela se depara com Raysh assassinando o Harry Seldon. Em um momento desesperado, Raysh vai colocar a Gale dentro de uma cápsula de fuga junto com a adaga que assassinou o Seldon e vai ejetá-la da nave. Dentro dessa cápsula, ela pode ficar viva, o corpo dela fica dentro de um líquido que a protege e a cápsula está aí perdida pelo espaço. E agora vamos para um flashback de 400 anos no passado, onde nós vamos encontrar Demerzel ao lado do Cleon I, o primeiro dos clones. Ele está muito triste porque ele sabe que ele vai morrer antes de ver o projeto da sua vida, que é a construção da ponte estelar, pronta. E essa cena é importante porque ela revela pra gente que a Demerzel está viva há séculos, o que nos faz entender que ela é algum tipo de robô que está perdurando aí por todos esses anos. E agora nós voltamos aí pro futuro, 19 anos depois do ataque à ponte estelar. Ela ainda está destruída, mas essa cena ela é importante porque a gente vai ver como que funciona a troca de Cleons. É importante que existam sempre 3 Cleons vivos, um em cada fase da vida. E quando o irmão Crepúsculo se torna irmão Escuridão, né, chega no ápice da sua velhice, ele é morto para que um novo Alvorada possa nascer. E com isso, o antigo irmão Alvorada se torna irmão Dia e o antigo irmão Dia se torna irmão Crepúsculo. E agora nós vamos lá para Terminus, o nosso grupo da nave já chegou no planeta e eles vão encontrar um objeto muito estranho que fica flutuando em um ponto específico do planeta. Esse objeto vai ser chamado de cofre e eles vão descobrir que se você se aproxima muito desse cofre, ele emite um campo anulador onde as pessoas desmaiam, perdem totalmente a consciência. Por isso, eles vão construir a cidade bem afastada desse cofre, já que eles não têm como chegar ali perto para tentar fazer alguma coisa. 30 anos depois da chegada deles em Terminus, a gente vai conhecer a Salvor Harding, que é a guardiã de Terminus. Ela percebe que esse campo anulador, né, que continua até essa época, ele está aumentando, ganhando uma abrangência cada vez maior e se aproximando da cidade. E por isso ela vai sair para investigar as possíveis causas disso. Mas ela acaba sendo capturada por um grupo de anacrianos que chegaram no planeta naquele dia mais cedo. A líder dos anacrianos é a Farah e a Salvor vai bolar uma estratégia para levar a Farah para perto do campo anulador para que ela desmaiasse e assim a Salvor conseguisse levá-la sob custódia. Vale lembrar, gente, que a Salvor não sente os efeitos do campo anulador, mas ela não faz ideia do porquê disso. Durante o interrogatório da Farah, a Salvor usa algum tipo de telepatia, algum tipo de comunicação com ela, onde ela consegue descobrir que a Farah é a Grã Caçadora de Anacron, uma posição bem importante ali no planeta dela, e que ela perdeu tudo com o bombardeio que foi autorizado pelo Império anos atrás. Enquanto isso, lá em Trantor, lá no Império, os irmãos Dia e Crepúsculo ficam sabendo que a Próxima Opa faleceu. Ela era a líder do Luminismo, que é uma religião forte e bem importante aqui. E agora, com o falecimento dela, nós temos aí algumas pretendentes para ocupar o seu lugar. O Império vai apoiar a Zephyra Gilad, mas na verdade a Zephyra Halliman está ganhando muita atenção do povo. O problema com a Zephyra Halliman podendo ascender ao poder é que ela meio que vai contra essa dinastia genética do Império. Ela diz que uma alma só pode habitar um corpo, e como o Império é composto por vários clones, né, clones perfeitos da mesma pessoa, logo nenhum dos Cleons teriam almas, já que eles são só clones e por isso eles seriam abaixo dos humanos. E por causa desse problema, o irmão Dia decide ir pessoalmente lá no funeral da Opal e também para tentar, né, garantir que a Halliman não assumisse o poder que ficasse na mão da Zephyra Gilad.
Acontece que isso é totalmente contra o protocolo dos Cleons, que diz que o irmão Dia precisa ficar protegido no palácio, já que ele é o Cleon principal, e esse tipo de coisa deveria ser feita pelos irmãos Alvorada ou Crepúsculo. Mas ele decide que vai ser ele mesmo assim, o que deixa ele meio que em choque ali com o irmão Crepúsculo. E agora nós vamos em um flashback para conhecer como era a vida da Gale lá em Synax, o seu planeta natal. Lá, todo o conhecimento e toda a ciência acabaram sendo totalmente proibidos. E por isso, qualquer pessoa que tenta acessar esse tipo de conhecimento acaba sendo condenado à morte por afogamento, já que Synax é um planeta que é todo cercado de água. Apesar de ser fiel à sua religião, a Gale vai ficando cada vez mais curiosa, ela começa a ler alguns livros de matemática escondido, até que ela consegue solucionar a Abraxas, que era um problema matemático quase impossível de ser solucionado. E é dessa forma que ela vai vencer uma competição de matemática e por isso ser convidada pelo Harry Seldon. Mas voltando pro presente da Gale, ela tá naquela cápsula que foi ejetada da nave, né? Bom, acontece que a sua cápsula acabou de chegar em uma outra nave desconhecida que nós vamos descobrir que é a nave Raven. Checando o computador da nave, ela vai descobrir que já se passaram quase 35 anos desde que ela foi ejetada da outra nave. E ela não envelheceu nada porque o seu corpo estava todo ali naquele líquido que mantinha ela viva sem nenhuma mudança. Checando os registros da história, ela vai descobrir que ficou contado que ela e o Rish juntos assassinaram o Seldon e que o Rish foi morto, ejetado da nave, né, sem nenhuma proteção, enquanto ela foi dada como desaparecida. A Gale vai descobrir que essa nave Raven tá indo para Helicon, que é o planeta natal de Harry Seldon, e pouco tempo depois, um holograma do Seldon vai surgir ali. Esse holograma do Seldon vai revelar que ele instruiu o Rish a matá-lo, então tudo fazia parte do plano e que a Gale deveria ter ido lá para Terminus, pois ela iria liderar a fundação. Enquanto a Gale ficaria em Terminus liderando a fundação, era pro Seldon e o Rish juntos irem para Helicon, do outro lado da galáxia, onde eles fariam a segunda fundação. Na verdade, o Seldon morreu, né? Iria só essa consciência dele em forma de holograma, que junto com o Rish iriam fazer esse segundo trabalho. Inclusive, ele fala que essa segunda fundação deveria ficar totalmente escondida do Império e escondida da primeira fundação. O pessoal não saberia da existência dessa segunda. A Gale vai revelar que naquele dia ela sentiu que algo estranho ia acontecer e é por isso que ela foi atrás do Rish e presenciou a morte, o que deu todas essas mudanças no plano do Seldon. Mas agora que eles estão ali, o Seldon quer que a Gale vá ajudar ele na segunda fundação, mas ela perdeu totalmente a confiança nele depois dele ter manipulado tudo isso, né, só para ela não ficar com o Rish, e ela decide voltar para sua cápsula e hibernar mais uma vez, com o destino centrado em Synax, que é o seu planeta natal. Acontece que essa viagem está prevista para durar 138 anos, mas ela vai mesmo assim. Voltando agora para Trantor, o irmão Alvorada, aquele bebê que a gente viu nascer algumas cenas antes, agora está com cerca de 16 anos. Ele vai conhecer a Azura, que é uma funcionária do jardim ali do palácio, e eles começam a se apaixonar. Ele vai revelar para ela que é daltônico e por isso ele é diferente dos seus irmãos, o que seria um problema, já que ele deveria ser um clone perfeito do primeiro Cleon. Os dois vão passar cada vez mais tempo juntos, vão se abrindo, e ele revela que se essas diferenças dele chegarem até os seus irmãos, ele será morto e substituído por um clone que seja perfeito, né, que não tenha as falhas que ele tem. O irmão Crepúsculo então convida o irmão Alvorada para ver o painel que ele tinha pintado sobre uma caça que eles tinham feito dias atrás. E nesse painel, na verdade, tinha uma pegadinha, porque as cores que o Crepúsculo usou, tinha ali alguns pássaros vermelhos e outros azuis, porque ele sabia que o Alvorada era daltônico e não enxergaria a pintura completa. Em pânico, sabendo que o Crepúsculo sabia da condição dele, a Alvorada decide começar a fugir naquele exato momento. Ele consegue fugir do palácio e vai ao encontro de Azura. Mas quando ele chega lá, ele vai descobrir que a Azura, na verdade, faz parte de um grupo rebelde que estava planejando isso há muito tempo para pegar o Alvorada
e substituí-lo por um outro Alvorada que iria fazer as vontades daquele grupo. E além disso, o Alvorada que tinha aqueles problemas, né, com daltonismo, com coisas que faziam ele não ser um clone perfeito, na verdade, ele foi alterado geneticamente por esse grupo rebelde para que tudo isso acontecesse. Mas acontece que o irmão Crepúsculo já suspeitava de tudo isso e ele permitiu que o Alvorada fugisse do palácio justamente para entregar a localização desse grupo rebelde. Todos do grupo acabam mortos, com exceção da Azura, que é levada de volta ao palácio para interrogatório. Enquanto isso, lá em Terminus, estamos tendo aquele conflito lá do pessoal da Fundação com os Anacreanos que chegaram agora. A Farrah vai conseguir se libertar do poder ali do pessoal da Fundação e acaba derrubando as barreiras protetoras que protegiam ali aquela cidade e fazer com que os Anacreanos comecem a atacar a galera da Fundação. Enquanto isso, a Salvor, o Hugo, que é o seu namorado, e o Abbas, que é o seu pai, eles se reúnem para destruir a nave dos Anacreanos, para deixá-los mais fracos dessa forma. Mas bem na hora em que a Salvor estava se posicionando para explodir as naves, ela acaba tendo uma visão que deixa ela totalmente inconsciente. Nessa visão, ela vai encontrar o Rich e o Seldon conversando, em que o Seldon fala para ele que ele precisa ser assassinado para que a Fundação não colapsasse. Quando a Salvor volta para si, né, consegue voltar desse estado de inconsciência, ela percebe que o seu pai já tinha assumido o lugar dela para ir lá, né, atacar as naves sem perder aquele tempo que ela perdeu enquanto ela estava tendo a visão. Ele vai conseguir explodir as naves, mas para isso ele acaba perdendo a vida também, o que deixa a Salvor muito abalada. Com isso, Salvor e Hugo vão correndo para pegar a Beggar, que é a nave do Hugo e também a última nave disponível ali em Terminus. Mas com isso, eles acabam sendo cercados pela Farrah e o seu grupo, que vai exigir que a Salvor, o Hugo, o Lewis, que era o líder de Terminus, e vários outros cientistas embarquem junto com elas para concluir o grande plano deles, que levava até o cinturão de Antor. Lá no cinturão, eles vão localizar a nave Invictus, que é uma lenda por já não ser usada há mais de 700 anos. O que se sabe é que a Invictus aparece e desaparece em vários locais do espaço, já tendo sido vista em diversas localizações. O plano de Farrah é usar a Invictus para atacar Trantor e o Império e com isso se vingar pelo ataque no seu planeta que fez ela perder toda a sua família. A galera está indo lá, né, para pegar a Invictus, mas o Hugo não entra na nave. Ele finge que tem um mau funcionamento no seu traje e que está sendo perdido aí pelo espaço. Lewis descobre que a nave está fazendo saltos para lugares aleatórios e que o próximo salto vai ser dentro de algumas horas. Depois de um tempo, ele e a Salvor vão descobrir que se uma pessoa se conectar à nave, ela pode direcionar para onde será esse salto, mas para um humano normal fazer isso sem nenhuma preparação física é com certeza uma sentença de morte. A Salvor está disposta a morrer por essa causa, mas quando ela ia se conectar, a Farrah e o Rowan chegam e eles começam a lutar ali, e bem nesse momento começam a chegar algumas naves de Thespis também ao redor da Invictus, que na verdade foram naves contatadas pelo Hugo, né, que tinha fingido perder o controle ali. Na verdade ele chamou reforços. No meio dessa confusão toda, a Invictus salta para o próximo destino. Depois que o salto termina, eles vão perceber que voltaram para Terminus e o Lewis se conectou no meio de toda essa confusão e direcionou a nave de volta para casa, mas ele acabou morrendo no processo. Mas enquanto isso, o irmão Dia chegou na Donzela, que é a lua que abriga o luminismo. E aí eles vão lá pro funeral da Opal e lá ele vai demonstrar todo o seu apoio a Zephyr Aglat. Mas acontece que a Zephyr Halima ganha toda a atenção do público através de um discurso sobre o poder das almas através da reencarnação, o que não acontece no caso da dinastia Cleon, já que eles são vários clones. Para provar que ele é sim uma pessoa normal e ele possui uma alma, mesmo ele sendo um clone, o irmão Dia decide que vai percorrer a espiral, que é uma árdua jornada de fé que todas as pessoas que seguem o luminismo acabam fazendo pelo menos uma vez na vida. Trata-se de uma caminhada de 170 quilômetros em que a pessoa precisa fazer no deserto, sem alimento, sem água, sem roupas, sem calçados, onde ela fica totalmente exposta e debilitada para que ela possa ser julgada pelas três deusas.
deusas. O irmão Dia vai nessa caminhada totalmente vulnerável, totalmente sem as tecnologias que geralmente protegiam ele, e no meio do caminho ele vai chegar na Caverna Sagrada, que é um lugar conhecido por dar várias visões às pessoas que estão fazendo essa espiral. Depois de terminar todo o circuito da espiral, o irmão Dia vai contar para as 3 representantes das deusas o que ele viu na visão na Caverna Sagrada. Ele vai contar que viu o sal da água se movendo no ar e formando um caule com 3 pétalas. Essa seria uma visão muito sagrada, já que ela se refere aos trilhos, que são plantas ligadas diretamente às 3 deusas e que não são vistas ali na donzela há milhares de anos. E com isso as representantes concluem que o irmão Dia tem sim uma alma, e com isso elas acabam desacreditando totalmente a Zéfira Halima, que era contra ele, e desqualificando ela para o cargo, que fica na mão da Zéfira Gilad, assim como o Império queria. Mas antes de ir embora, o irmão Dia vai mandar a Demerzel para assassinar a Zéfira Halima. E vale, gente, deixar claro que a Demerzel não quer fazer isso, tá? Ela acha que é desnecessário, já que o Império já ganhou, ele não precisa matar a Halima depois disso, mas ele insiste e ela, por ser leal ao Império, vai lá para cumprir a sua tarefa. Mas antes de matar a Halima, a Demerzel vai confessar que ela percorreu a espiral há 11.000 anos atrás, revelando aí que ela é o último robô inteligente da galáxia. A sua espécie foi totalmente dizimada, mas ela, como a última, ficou no poder do Império, que agora precisa ser leal a eles e fazer tudo ali que faz parte das obrigações dela, inclusive matar a pobre da Halima. Pouco tempo depois é revelado que o Cleon, na verdade, não teve nenhuma visão na Caverna Sagrada. Na verdade, ele inventou tudo aquilo com base no trilho que ficava na penteadeira da Demerzel e que ele já tinha visto várias vezes. E como eu falei, esse trilho sumiu da donzela há milhares de anos, mas como a Demerzel tá aí há muito mais milhares de anos, ela tinha um trilho guardado, né, uma representação do trilho pelo menos, e ele, sabendo disso, usou dessa tática para convencer as representantes, já que ele sabia que era algo muito sagrado. E agora que o irmão Dia voltou para Trantor, ele vai julgar a Azura e acaba matando todos os conhecidos dela, todas as pessoas que tinham alguma relação, alguma conexão com ela, e ele sentencia ela à prisão eterna lá em Trantor. Resolvido a Azura, o irmão Dia e o Crepúsculos ficam debatendo o que eles vão fazer com o irmão Alvorada. O irmão Dia quer deixar de lado essas diferenças e seguir, né, e seguir em frente, mas o irmão Crepúsculo não vai admitir isso, porque para ele o irmão Alvorada é uma abominação, já que ele não é um clone perfeito. No meio dessa confusão, eles discutindo, se estapeando ali, a Demerzel vai assassinar o Alvorada, vai quebrar o pescoço dele, resolvendo a questão, e ela fala que é fiel ao Império, e também fica uma pitada ali de que ela fez isso para provocar, né, o Cleon, o irmão Dia, já que ela foi obrigada a matar a Halima, que ela não tinha a menor vontade de fazer isso, e agora o irmão Dia fica muito sentido porque ele considerava o Alvorada como um filho, mesmo que na verdade ele fosse um clone assim como ele. E com isso é revelado que essa alteração genética que fizeram no Alvorada não foi feita só nele. Na verdade, esse grupo rebelde conseguiu alterar a genética do Cleon original, do qual é feito todos os clones. E com isso, o irmão Dia também é alterado e qualquer clone que vier depois dele também será. Agora vamos voltar para Terminus, gente. A galera tava lá na Invictus, né? Eles voltaram para Terminus graças ao sacrifício do Lewis e agora a Salvor chega na cidade e todos estão desacordados, porque o campo anulador finalmente revestiu o planeta inteiro. Ela vai se aproximar do cofre com aquele prisma da Gale e do Seldon, que era aquele prisma do qual saía toda a psicohistória, toda a teoria que o Seldon tinha construído. Quando o prisma se aproxima do cofre, o campo anulador é desfeito e o cofre começa a perder toda aquela cobertura escura que ele tinha, se revelando numa aparência muito parecida com o prisma e se abrindo como se fosse uma porta. Agora que todos estão acordados, os Anacrianos e os Téspinos estão prestes a se matar, já que eles se odeiam. Mas a Salvor acaba matando a Farrell
Mara e dando um fim de vez nela que queria incitar a guerra, e nisso Harry Seldon sai de dentro do cofre. Ele vai revelar que essa versão dele foi feita de fato com o próprio material orgânico do corpo dele, misturado com o caixão, misturado com outras partículas e estrelas que vieram do espaço quando ele foi ejetado. Segundo o próprio plano dele, né? Ele que se transformou nesse cofre acabou chegando a términos antes de toda a galera. Ele também revela que toda essa briga, toda essa hostilidade entre Anacreon e Thespis, na verdade foi inventada pelo Cleon II, e os dois planetas não têm motivos para se odiar e por isso podem trabalhar juntos para ser uma grande potência. Depois de um tempo, a mãe da Salvor vai revelar para ela que apesar dela ser a sua mãe, ela não é a sua mãe biológica. Isso porque ela utilizou o zigoto da Gale com o Rish para que a Salvor fosse concebida. E com isso, a Salvor percebe que essas visões que ela tinha, essas coisas que ela sentia, na verdade tinham muito a ver com a Gale, e que a Gale poderia estar em algum lugar procurando por ela, estivesse chamando ela de alguma forma, mesmo que inconsciente. E por isso ela decide que vai ir atrás da Gale, porque ela precisa de respostas. Agora nós temos um salto de 138 anos e a Gale chegou em Synax, que era o destino que ela tinha colocado na sua cápsula. Synax está toda destruída, toda alagada, né, mais do que antes, e aparentemente vazia. A Gale está lá, ela nota alguma coisa estranha no fundo do mar, e quando ela vai ver o que é, ela percebe que é a Salvor dentro de uma cápsula de criogenia, e ela está nesse estado criogênico há mais de 100 anos. Depois que ela acorda, a Salvor vai revelar que ela, na verdade, é a filha da Gale, e vai entregar para a Gale aquele prisma em que continha toda a teoria do Seldon. E com isso nós chegamos ao final da primeira temporada de Fundação, e agora você já está prontíssimo para tudo que vier nos novos episódios da segunda temporada. Eu quero agradecer se você ficou comigo até o final desse resumo, e já quero pedir que você deixe o seu like se você gostou, se esse resumo te ajudou, envie para pessoas que também precisam de resumos de Fundação, e considere se inscrever no canal, porque eu vou fazer análise de todos os episódios da segunda temporada e muito mais vídeos de Fundação que podem te interessar. E se ficou faltando alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu tenho certeza que vai ajudar muito quem tá procurando um resumo bem completo de Fundação. Mas é isso, gente, meu vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, que esse resumo tenha te ajudado, e eu espero você nos próximos vídeos aqui do canal. Muito obrigada e até a próxima, tchau!